sobretudo na condição de presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre. Deixa eu cumprimentá-lo logo. Adailton, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã, boa tarde a todos que nos acompanham agora, a população do Acre como um todo, e para mim é um prazer estar aqui. E dessa vez, pessoalmente ainda, melhor. Que Deus nos abençoe e que a gente volte ao normal o mais breve possível. Exatamente, Adailton. Eu falei sobretudo porque você também é vereador e o telespectador que sentir necessidade pode, claro, fazer perguntas a você pelo telefone que já deve estar sendo colocado aí, na condição de vereador sobre outros temas de interesse público. Agora, falando a respeito de temas de interesse público, antes da gente começar efetivamente a conversa com o vereador, deixa eu só colocar aqui uma situação que vai, e eu vou chamar a sua atenção, telespectador, para um problema da ordem do dia no que se refere ao xadrez político. Vou dizer o porquê. Ontem foi notícia em todo o país a definição por parte do presidente Jair Bolsonaro em disputar a eleição do ano que vem, a reeleição, né, fazendo parte do Partido Liberal, do PL. E isso é uma informação que traz consequências bem interessantes aqui para quem acompanha a política regional. Por quê? Porque, ora, quem pertence ao Partido Liberal, a mais nova aquisição dos liberais aqui no Acre, é a deputada federal Mara Rocha, que é desafeta de Gladson Cameli. Mara Rocha vai disputar o governo do estado do Acre. Agora, perceba bem, como é que fica complicada a situação de algumas lideranças ela aqui. Márcia Bittar, por exemplo, que já, tanto o ex-esposo, né, o senador Márcio Bittar, quanto ela própria, disse que iria integrar o partido a qual fizesse parte o presidente da República. Como é que vai ficar esse desenho? Veja só. Porque Mara Rocha certamente vai chegar um determinado momento que ela vai chegar para o presidente da República e vai perguntar: presidente, eu sou Mara Rocha do PL, apoio o seu nome em todos os fóruns que eu participo e, obviamente, quero que o senhor me apoie ao governo do estado do Acre. O senhor me apoia? Como é que fica Gladson Cameli nisso? E Márcia Bittar vai se filiar ao PL, como disse que faria? Ou pelo menos isso ficava sugerido? Ou ela vai procurar uma outra agremiação? Para Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, é fundamental que ele apoie Gladson ou Mara Rocha? Ou ele pode encontrar algum argumento, algum sofisma e priorizar mesmo o apoio a Márcia Bittar, sua candidata ao Senado? Porque em relação, talvez nesse emaranhado todo, essa seja a única certeza, né? De que Márcia Bittar tenha o apoio de Jair Bolsonaro. Essa é uma certeza que parece, de todas as dúvidas, essa é a mínima. Mas é só para que você, telespectador, possa ir pensando como é que isso vai se desenhar, como é que isso vai se conformar, né? Bom, dito isto, vamos passar aqui ao assunto saúde pública. Por quê? Porque os médicos de Rio Branco que prestam serviço para a Prefeitura de Rio Branco estão em greve. Ontem, no final da tarde, uma reunião tensa, não houve avanço nas negociações. O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre foi duro ali na mesa de negociações, cobrando mais transparência, mais diálogo, que no entendimento do Sindimed não está havendo por parte da Prefeitura. Esse é um ponto. Então, os médicos em Rio Branco, de greve. E hoje, Senador Guiomar, município vizinho, já tem uma mobilização, teve uma mobilização hoje, está marcada uma para amanhã, às 7 horas da manhã, e parece que a coisa lá, o tom está um pouco acima. Vamos lembrar que senador Guiomar tem uma senadora da República, parlamentares, o governador do estado apoia aquela administração, então base parlamentar e política para senador Guiomar não falta. Acho que está precisando ali mesmo, é política mesmo, vontade política. O Adailton, seria exagero dizer que para os profissionais de saúde iniciou-se uma onda
de paralisações? Os outros prefeitos já podem ficar de orelha em pé porque o problema vai bater na porta deles? Então, você colocou uma palavra bem pontual, vontade política. E realmente essa onda dos trabalhadores em saúde, ela vai se intensificar ainda mais, considerando o momento em que a crise da pandemia do Covid-19 está sob controle e a tendência é que isso se controle definitivamente. Os profissionais, então, nesse momento, estão pedindo a atenção e o devido investimento que deveriam ter e não tiveram até hoje, principalmente no período de crise e tensão da pandemia. Então é o momento agora em que a questão da restrição começa a ter mais flexibilidade e é o momento em que os trabalhadores começam a cobrar o apoio que deveriam ter e não tiveram, de uma maneira geral, em todo o Estado. O apoio, a vontade política de investir em saúde, de contratar, de valorizar, de ter estrutura, não aconteceu. E muitos dos trabalhadores pagaram isso com a própria vida ou dos seus familiares. E essa onda é grande. Amanhã, como você colocou, está deflagrado greve por tempo indeterminado para os servidores municipais de saúde do Quinari. Nós temos também já indicativo de greve para os servidores municipais de Plácido de Castro. Nós temos já um período de conclusão de greve para os servidores municipais de saúde de Cruzeiro do Sul. Nós temos pedidos de convocação para indicativo de greve em Rodrigues Alves, em Tarauacá, em Sena Madureira, em Brasileia e em Epitaciolândia. Fora o processo paralelo aqui em Rio Branco, que também a pressão está grande e se não houver qualquer vontade política aqui em Rio Branco, o caminho vai ser o mesmo para os servidores gerais, não só dos médicos, mas de todos os servidores, e do Estado que já está deflagrado para o próximo dia 25. Então é um cenário muito difícil, porque os trabalhadores não estão exigindo nada demais. Apenas apoio, vontade política, planejamento e compromisso. Se não tem como fazer o que nós estamos solicitando, mas planeje, programe, faça um cronograma, um planejamento a médio, longo prazo. Nós precisamos de resposta. Adailton, conversei hoje pela manhã com o Aguinaldo Martins, que é da unidade, responsável pela unidade do Sintesac lá no município de Senador Guiomar. E ele estava lembrando que lá existem profissionais que ganham abaixo do salário mínimo. Nós temos lá no município de Senador Guiomar um plano de carreiras que foi instituído em 2012. Esse plano ele foi aprovado, é lei na Câmara desde 2012, e os prefeitos que estavam e a atual, não cumprem o que está na lei, que é conceder a progressão dos trabalhadores. O que é que acontece? O salário está congelado. Então muitos estão ganhando abaixo do mínimo e se pagam uma complementação para ter o salário mínimo como base de lei nacional. Mas a progressão que era garantida, que está em lei no plano de carreira do município de Senador Guiomar, a prefeitura não cumpre. E o Ministério Público, o que fala sobre isso? Foi acionado? O Ministério Público já foi acionado com relação às condições de trabalho e também com relação a alguns pontos de disponibilidade de serviço. Agora, do plano de carreira, o Ministério Público não foi acionado ainda, porque os trabalhadores e as entidades sindicais estão tentando resolver isso no diálogo, da forma administrativa, e eu espero que a atual prefeita dê uma boa resposta. Eles estão lá agora. Agora a nossa comissão, a nossa representação do Sintesac e dos demais sindicatos da saúde estão com a prefeita nesse momento. Ela convocou para apresentar uma contraproposta. Eu espero que a gente tenha uma resposta no mínimo aceitável. O que o telespectador que está nos assistindo agora pode entender a respeito dessa mobilização que o Sintesac está fazendo em todo o estado? As prefeituras menores, como Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa, essas, por uma questão até matemática, não vão ter pressão para poder fazer mobilização desse tanto, mas os demais municípios, isso aí é certo? É certo, você foi bem objetivo. Essas prefeituras menores, o quantitativo de profissionais é muito reduzido, restrito, e a força de mobilização ela é menor. Mas as demais prefeituras, que o quantitativo de servidores é bem maior, o processo está sendo desencadeado pelos próprios trabalhadores. São locais onde não existe sequer plano de carreiras, onde o que manda na carreira do trabalhador é o regime geral, onde a estrutura para atender a população não é adequada. Tem locais aí em alguns municípios que você atende enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto dentista, enquanto agente de saúde, você atende sem condições, um consultório que não tem sequer um ventilador, se não tem iluminação, não tem um medicamento.
condições para você atender adequadamente e não tem também um plano de carreiras que fixe o profissional naquele local. Então não dá. E esse processo, ele é cobrança dos trabalhadores. Nós, inclusive, enquanto entidade sindical, estamos devendo um retorno a diversos municípios e nós vamos buscar retornar a todos para que a vontade do trabalhador seja cumprida, que esse é o ofício sindical. Tem aqui uma pergunta de uma pessoa que trabalha na oficina ortopédica. Pergunta para o nosso presidente Sintesac se houve alguma intenção do governo em voltar às negociações do nosso PCCR após a nossa assembleia. É o Ivo, servidor da oficina ortopédica de Rio Branco. Mandar um abraço para o Ivo e para todos os servidores da oficina ortopédica de Rio Branco e servidores em saúde do Estado. Ivo, sua pergunta é importantíssima e fundamental. Nesse exato momento que eu estava aguardando aqui para entrar no programa, a equipe da Casa Civil mandou uma mensagem nos convocando para uma reunião amanhã às 11 horas com toda a cúpula do governo, CEPLAG, PGE, CESACRE, para nos trazer algumas informações sobre o plano. Não informaram o que era, mas nos chamaram para estar lá amanhã às 11. Espero que tenhamos contraproposta e contrapropostas aceitáveis. Isso aí já é uma mobilização do governo para tentar neutralizar a paralisação de vocês, movimento grevista, a partir do dia 25, né? Nós entendemos que sim, é claramente porque foi encaminhado a resposta da contraproposta deles, nós encaminhamos sexta-feira, então possivelmente é sim uma mobilização deles até para que haja a devida resolução e não tenha a greve. Mas a greve já foi deflagrada, independente do resultado, nós vamos estar lá dia 25. Agora espero que a gente esteja lá com uma resposta positiva para suspender. Em relação especificamente à questão dos médicos aqui de Rio Branco, são duas situações que eu queria que você pontuasse. Primeiro, o presidente do Sindicato dos Médicos afirma que esse é um processo que já vem há 5, 6 anos. Queria que você lembrasse um pouco isso para a gente, você que não era presidente do sindicato, mas já fazia parte da luta dos trabalhadores. E saber se você vislumbra alguma saída em relação a isso. Lembrando que o prefeito Tião Bocalon, quando era candidato, prometeu que iria rever esse plano de cargos e carreiras. É importante deixar bem claro que nós apoiamos, eu apoio o movimento dos médicos, eu apoio o movimento dos demais trabalhadores do município de Rio Branco e o processo de desvalorização, ele envolve todos, não só os médicos. E possivelmente, se não houver uma agilidade e uma resposta da equipe do prefeito Tião Bocalon, as outras categorias também vão entrar em greve. Vale ressaltar que desde 2018, os servidores municipais de saúde de Rio Branco não têm reposição salarial, não tem revisão nem reposição de perdas e nem a atualização de diversas gratificações que estão todas defasadas. O Sindicato dos Médicos, eles apresentaram a proposta deles no mês de julho. Hoje eu conversei com o presidente, segundo eles, a equipe do prefeito Tião Bocalon não tinha sequer lido essas propostas. Então, é inadmissível. Você não tem como chamar uma categoria para suspender uma greve sem ter nada de proposta, sem ter resposta. Suspender por suspender, de que adiantou o movimento? Então, apoio o movimento. Essa voz, esse eco não é só dos médicos, é dos enfermeiros, é dos dentistas, dos agentes comunitários de saúde, zoonoses, de endemias, dos agentes administrativos, motorista. Um motorista na Prefeitura de Rio Branco, na Secretaria Municipal de Saúde, trabalha 12 horas para receber R$30. Um plantão de 12 horas do motorista de saúde pública da atenção primária de Rio Branco. Então a equipe do prefeito tem condições de dar uma resposta satisfatória. Não vai atender a tudo que se pede, isso a gente entende, mas tem condições. Agora tem que ter mais empenho. Eu vou te dizer, um médico ganhar R$1.800 é de lascar. E outra coisa, o que o Sindicato dos Médicos propõe é a incorporação de alguns benefícios ao salário base de R$1.800. Claro que eu acho que as perdas inflacionárias fazem parte, né, da negociação, mas perdas inflacionárias dos últimos anos, isso deve elevar aí o salário para algo em torno de uns 7 mil, é mais ou menos esse o cálculo. Por aí, e esse pedido dos médicos de incorporar as gratificações no salário base é um pedido justo, o impacto é menor, não vejo um impacto que seja não superado pela prefeitura, incorporar o que ele já recebe, assim como os outros também, que é o mesmo sistema. Os outros profissionais de nível superior não têm essa incorporação e os nossos pedidos são bem idênticos. Os médicos pedem essa incorporação, estão pedindo também a redução da jornada de trabalho para que eles
consigo compatibilizar a questão dos vínculos e não sejam obrigados a sair do município. E a prefeitura precisa sentar com a sua equipe e otimizar, responder. Isso eu posso, isso eu não posso, isso aqui eu não posso agora, eu posso, mas tem que ter resposta. Adailton, olha só, vou fazer uma pergunta aqui do Dário, para você responder no início do próximo bloco. Boa tarde, eu sou o Dário, aqui do